Declaro aberta a sessão da segunda turma deste Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, de 5 de maio de 2020. Senhora secretária, para nomear os componentes da turma na data de hoje. Sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Presentes: a excelentíssima senhora desembargadora Maria Ângela de Campos Sargento Muraro, a excelentíssima senhora desembargadora Cândida Alves Leão, a excelentíssima senhora desembargadora Marta Casadei Mendes e a excelentíssima senhora desembargadora Rosa Maria Vila. Pelo Ministério Público do Trabalho, comparece a excelentíssima senhora doutora Vera Lúcia Carlos. Senhora secretária, para pregão dos processos com inscrições para sustentação oral nesta sessão de julgamento telepresencial. Primeiro processo. Processo 1123-45-2019, 502-0001. Recorrente: Associação Benemérita de Cartolândia e recorrida: Armênia Bastiana Crisântemo. Relatora: desembargadora Maria Ângela Muraro. Revisora: desembargadora Sônia Foster. Terceira votante: desembargadora Cândida Leão. Sustenta: doutor Guilherme Miguel Gantos, pela reclamada. Doutor, boa tarde. Com a palavra para os 10 minutos regulamentares de sustentação. Boa tarde, senhora presidente. Saúdo os demais integrantes da turma na pessoa de sua excelência. Saúdo os demais integrantes da sala virtual de julgamento. E passo diretamente ao ponto que me traz à tribuna. O recurso ordinário aborda diversos aspectos, mas o que é relevante trazer da tribuna diz respeito à estabilidade gestante. Por absoluta ausência de provas da data do nascimento do bebê, me parece impossível o reconhecimento da estabilidade prevista na sentença de origem. Diante da ausência completa de provas, me parece que é o caso de reforma da sentença para afastar a estabilidade. Os demais aspectos abordados na peça recursal, penso que já estão devidamente fundamentados e suas excelências têm condições plenas de julgar sem outras considerações. Obrigado, senhora presidente. Era essa a matéria que me traz à tribuna. Pois não. Nesse caso, desembargadora Maria Ângela, relatora? Pois não, senhora presidente. Boa tarde, doutor, colegas. Nesse processo, senhora presidente, a principal questão não versa sobre a responsabilidade objetiva ou subjetiva, conforme foi sustentado durante todo o processo, mas sim na ausência de comprovação da data do nascimento do filho da reclamante. E nisso, o patrono da reclamada tem toda a razão. Por esse motivo, eu estou acolhendo o recurso, dando provimento para julgar a ação improcedente. É a proposta, senhora presidente. Pois não, eu sou a revisora neste caso, estou acompanhando, desembargadora Cândida, terceira a votar. Presidente, nesse caso, em razão das provas dos autos, também acompanha a senhora relatora. Senhora secretária, para proclamar o resultado. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Proclamado, doutor. Obrigado, senhora presidente. Bom trabalho. Obrigada. Próximo processo, senhora secretária. Processo 1000-456-78-2019, 502-0002. Recorrente: Anitisa Bonita e recorrida: Armazém Bom Camarada Limitada. Relatora: desembargadora Sônia Foster. Revisora: desembargadora Marta Casadei. Terceira votante: desembargadora Rosa Vila. Sustentação oral: doutora Sara Hakim, pela reclamante. Boa tarde, doutora Sara. Com a palavra para a sustentação, os 10 minutos regulamentares. Boa tarde. Excelentíssimas desembargadoras, excelentíssima representante do Ministério Público, sustento pela reclamante recorrente, com vistas ao afastamento da inépcia da inicial e ao acolhimento do pleito de horas extras trabalhadas em domingos e feriados. Não obstante, o juiz Locó tenha acolhido com propriedade o pleito de horas extras, deslizou ao afastar aquelas decorrentes dos domingos e feriados, em razão de uma aludida inépcia decretada de ofício. Ora, o artigo 840 da CLT adota a brevidade na exposição dos fatos.
e tendo a reclamante informado de forma clara e objetiva tanto seu horário como os dias trabalhados e, sobretudo, apontado tanto em causa de pedido como em pedido o número de horas extras pretendidos, não há que se falar em inépcia da inicial. E tanto é assim que a vestibular propiciou ampla defesa de mérito por parte da reclamada, detentora dos controles de horários trazidos com a contestação e que repisam e denunciam o sobrelabor aos domingos e feriados. Nesta senda, a decretação de inépcia de ofício é de rigor absolutamente incompatível com o processo do trabalho, pelo que a reclamante requer a majoração da condenação no que tange ao sobrelabor em domingos e feriados. Pois não, doutora, eu sou a relatora neste processo e meu voto é justamente no sentido da sustentação. Eu estou afastando a inépcia porque realmente os pedidos deduzidos na inicial, se foram possíveis de uma defesa de mérito, e então não há razão para essa decretação. O processo já se encontra em condições de ser julgado quanto ao mérito. Eu estou dando provimento também no mérito para ampliar a condenação em horas extras, para abarcar também aquelas prestadas em domingos e feriados. Nesse sentido, é a minha proposta de voto. Revisora, neste caso, desembargadora Marta Casadei. Pois não, senhora presidente, eu estou acompanhando. Terceira a votar, desembargadora Rosa Villa. Senhora presidente, justamente com base em todos os elementos colhidos nos autos, eu acompanho os votos de vossas excelências. Senhora secretária, para a proclamação do resultado. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Próximo processo, senhora secretária. Processo 1000-789-01-2019-502-0003. Recorrente, Alípio Bonassi Crione e recorrido Arnaud Benalo ME e construtora Doravante Eireli. Relatora desembargadora Cândida Leão, revisora desembargadora Marta Casadei, terceira votante desembargadora Mariângela Murat. Teremos uma sustentação dupla. Doutora Luciana Pereira Souza, sustenta pelo reclamante, e doutor Heitor Cornacchione, sustenta pela reclamada. Pois não. Doutora Luciana, fala pelo recorrente, com a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora desembargadora presidente desta turma, excelentíssimas senhoras desembargadoras integrantes da segunda turma e doutora representante do Ministério, procuradora do Trabalho, representante do Ministério Público do Trabalho. Neste caso, eu sustento pelo reclamante, que é o recorrente, e as razões que vão ser apresentadas perante a tribuna dizem respeito aos temas fáticos, a pontos fáticos que, com a devida vênia do juiz prolator da decisão de piso, não foram observados quando da prolação da sentença. Pois bem, dois temas importantes. Primeiro, com relação à reversão da justa causa, merecem ser considerados, uma vez que a justa causa foi aplicada durante o cumprimento do aviso prévio pelo empregado esse que havia sido dispensado por iniciativa patronal, portanto, e em tratativas veiculadas por contatos via dispositivo de celular, foi informado ao empregador que o reclamante obteve nova colocação, portanto, teria razão de ser a continuidade do cumprimento do aviso prévio. Nesse caso, portanto, a decisão contraria o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho consagrado na súmula 276. Esse aviso prévio, a finalidade é justamente propiciar a obtenção de novo emprego, o que de fato ocorreu. Portanto, não se trata de abandono de emprego, mas sim de informação ao empregador de que a finalidade do aviso prévio havia sido atingida com a obtenção de novo emprego, não se confundindo com abandono, que seria a intenção deliberada de cessar a prestação de serviço sem dar um justo motivo ao empregador. No tocante às horas extras, excelência, é importante considerar que a sentença indeferiu o pedido com base no CAGED apresentado pelo reclamado. No entanto, o ônus da prova permanece com o empregador, tendo em vista que o reclamado não comprovou a exceção do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, pois os extratos de CAGED apresentados dizem respeito a período subsequente ao término do contrato de trabalho.
Portanto, aplicando-se o entendimento da súmula 338, o ônus da prova era do empregador, ônus do qual ele não se desincumbiu. Portanto, o reclamante insiste no provimento do recurso com julgamento de procedência da ação e reversão do ônus de sucumbência. É como sustento, Excelência. Pois não. Doutor Heitor, com a palavra pelo recorrido. Excelentíssima desembargadora doutora Sônia Maria Foster do Amaral, eminente presidente da segunda turma deste tribunal, excelentíssima desembargadora relatora Cândida Alves Leão, excelentíssimas desembargadoras Marta Casadei e Mariângela Muraro, excelentíssimos senhores advogados e advogadas aqui presentes. Senhora presidente, o caso em julgamento não envolve grande complexidade ou questões de alta indagação. De início, eu gostaria de cumprimentar a eminente patrona do reclamante pela brilhante sustentação apresentada. Entretanto, entendo que melhor sorte nos reservará ao apelo do obreiro. No que tange à justa causa aplicada, como bem analisou a sentença recorrida, o reclamante confirmou em depoimento pessoal o teor das mensagens trocadas pelo aplicativo de celular, e que dão conta do ânimo de abandonar o emprego logo no início do cumprimento do aviso prévio, não havendo, pois, que se reformar a decisão recorrida. No que tange às horas extraordinárias, a despeito do que foi falado na sustentação da doutora Luciana, o reclamante não produziu provas no sentido de corroborar as jornadas indicadas na prefacial, que, ao contrário disso, foram infirmadas por ele em seu depoimento pessoal, o que inviabiliza a pretensão de horas extras. E, por fim, também não havia e não há verbas rescisórias incontrovérsias a pagar, ainda que revertida for a justa causa, de modo que a sentença agiu com o costumeiro acerto ao indeferir as multas dos artigos 467 e 477 da CLT. É por isso, senhora presidente, eminente relatora, que a recorrida só pode pedir e esperar pelo improvimento do apelo da reclamante e manutenção da sentença de peso. Muito obrigado. Pois não. Senhora representante do Ministério Público, alguma manifestação neste processo? Excelência, diante da ausência de interesse público primário, eu não tenho... Pois não. Desembargadora Cândida, relatora? Pois não, senhora presidente. Em que pese a brilhante sustentação da nobre advogada do recorrente, trata-se de questão fática, como foi mencionado, e eu compartilho do mesmo entendimento, da mesma interpretação do juiz do primeiro grau e mantenho a sentença negando o provimento ao recurso. Pois não. Revisora, neste caso, desembargadora Marta? Acompanho, senhora presidente. Terceira a votar, desembargadora Mariângela? Pois não, senhora presidente. Eu tenho uma pequena divergência no que diz respeito à questão da responsabilidade subsidiária, que eu não acolho pelo fato do reclamante não ter comprovado que teria prestado serviços na empresa tomadora. Essa é a minha divergência e fico vencida. Pois não. Senhora secretária, para a proclamação do resultado? Por maioria de votos, vencida a excelentíssima senhora desembargadora Mariângela de Campos Sargento Muraro, no tocante à responsabilidade subsidiária, negar provimento ao recurso. Doutores, proclamado. Boa tarde. Obrigada. Não havendo mais inscrições para esta sessão de julgamento telepresencial, declaro encerrada a sessão. Boa tarde.